Olá, boa noite. Está começando o programa Trilha da Inovação. Eu sou a Ana Médici e irei conduzi-los por um emocionante percurso no mundo da inovação, das startups e do empreendedorismo. Vamos desbravar juntos os segredos dos empreendedores visionários, mergulhar em histórias de sucesso e explorar as estratégias que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. Lembrando que o Trilha da Inovação é gravado na sede do Investidores VC, aqui em São Paulo. E hoje trazemos mais uma história inspiradora. Eu vou conversar com o Thiago Eich, é cofundador e CEO do Bankme, a fintech pioneira na solução de minibancos no Brasil. Thiago, um grande prazer ter você aqui com a gente no programa. O prazer é meu, Ana, e muito obrigado pelo convite. E olha, o Thiago já fundou 7 empresas em diversos setores e desenvolveu tecnologias inovadoras. A Bankme permite que qualquer pessoa tenha sua própria estrutura financeira e oferece soluções de crédito para sua rede de relacionamento. Hoje, a Bankme possui 70 minibancos sob gestão e planeja um crescimento de 100% no faturamento até o final do ano. A missão da Bankme é democratizar o acesso ao mercado financeiro e simplificar as transações para todos. Thiago, bom, a ideia da Bankme é incrível, mas você já tem aí uma história como empreendedor antes da Bankme, então eu queria que você contasse aí para quem está nos assistindo para conhecer você um pouquinho melhor. Valeu, Ana. Quando a gente gosta de empreender, é difícil você começar um grande projeto de primeira, então você vai começando pequenos projetos até que você se desenvolve. Eu sempre vim de família de libanês, né? Então desde criança você aprende a fazer negócios. E o primeiro negócio que ficou grande foi aos 19, quando a gente desenvolveu uma tecnologia para tanquinho de lavar roupa. Então, imagina aqueles tanquinhos redondos, brancos que a gente tem em casa, você vai nos magazines aí e compra. Então, era um sistema de transmissão, a gente alterou um pouco esse sistema de transmissão, em especial a correia, e com essa mudança a gente barateava todo o sistema. O motor podia ser menor, a polia podia ser menor por causa da mudança na correia. Com isso, era um contrato bem inicial, então a gente começou nos pequenos fabricantes e 3, 4 anos depois, até hoje, se você entrar em qualquer loja do Brasil e comprar um tanquinho, vai com essa tecnologia. Então a gente conseguiu mudar 100% do mercado nacional e daí empreender ficou um pouco mais fácil, porque daí eu tinha 23, 24 anos, vinha de uma família bastante simples, mas bastante trabalhadora. E daí eu já tinha capital para poder pensar em outros negócios. Agora, essa primeira empresa, né, que você trabalhava com tanquinhos, era familiar? Ou você que desenvolveu essa tecnologia? Como é que foi isso? Minha mãe é professora, meu pai tinha um pequeno negócio de venda de caminhão. Então eu nunca fiz negócio familiar, eu sempre empreendi sozinho. Então a ideia foi sua, você que acabou fazendo toda essa transformação aí dos tanquinhos no Brasil. Foi. Eu tive bastante sorte no começo, né? Porque era um negócio muito empírico, não era uma tecnologia, você trocava a correia... Como é que você teve essa ideia de fazer isso? Quer dizer, de onde que veio essa sua inspiração para mudar essa correia que acabou barateando aí os tanquinhos? Como é que foi isso? O meu tio tinha um ferro velho e chegava essas coisas para consertar lá. E não tinha a correia certa, só tinha uma outra correia. Eu falei, deixa eu tentar consertar com outro modelo de correia. E quando eu alterei, em vez de usar a correia dentada, era uma correia poly-V, ela não funcionou. Ah, não funcionou. Mas daí, a hora que eu mudei o motor, mudei a polia, daí ela foi funcionando cada vez melhor. Primeiro foi ruim, daí a gente falou assim, poxa, temos uma baita oportunidade aqui. Mas eu tinha 3 opções, continuar consertando tanquinhos. Oportunidade 2, importar um container da China e tentar vender, mas a minha família não tinha condições, eu não conseguia fazer isso na época. Ou buscar fabricantes de correias e falar assim, eu consigo fazer a sua correia casar aqui. E até quando a gente fechou o contrato com essa multinacional, era uma multinacional, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Então ele falou assim, cara, como eu vou fechar um contrato com um moleque de 18, 19 anos? Mas aí eles não tinham nada a perder, não vendia nenhuma correia para esse mercado mesmo, então o que viesse era lucro. E foi aí que começou e foi uma jornada de sucesso de 15 anos. Que bacana. Bom, aí depois você aprendeu em outros negócios, né? Dá alguns exemplos aí pra gente, só pra gente saber. No poder público, né, tem o prefeito, daí tem o secretário de Saúde e Educação, então eu com 26 anos fui convidado para ser secretário municipal de Indústria e Comércio, que era desenvolver a cidade. E a gente sabe que no poder público a galera
tem muito pensamento de poder público. E eu tive a oportunidade ali de desenvolver como se fosse uma empresa dentro de uma prefeitura. Então você chegava em Ibiporã, que é a cidade da minha família, ao lado de Londrina, e estava no aeroporto de Londrina. Ah, vem investir nos parques industriais de Ibiporã. Se eu ouvia a rádio, falava assim, Ibiporã é o melhor lugar para você investir sua indústria. Isso ainda não existia, mas a gente criou uma mítica de que deu muito certo. O Ibiporã foi a economia que mais cresceu no estado do Paraná enquanto eu fui secretário. E daí, nessa época, eu quase virei político, mas Mas como indo por outro caminho. Por um presente de Deus, eu acabei indo pelo caminho, eu continuei no empreendedorismo. Daí, quando acabou a gestão, eu montei 7 empresas. Então, eu montei fábrica de macarrão, montei cafeteria, montei outros negócios e montei um fundo anjo de investimento em startups. E foi aí que Isso que ano que foi, mais ou menos? Foi em 2017. Tá. E foi aí que comecei a me apaixonar assim pelo mercado de tecnologia, vi que ali existia uma baita oportunidade, só que a minha paixão era o mercado financeiro. Então eu tinha montado com o André, com o meu co-founder, uma pequena factory. Então eu vim tocando esses negócios, mas dando bastante atenção para essa factory. E ela começou, Ana, pequenininha. Então a gente começou ali em 2018 girando R$200 mil. Daí no primeiro ano ela foi de 200 mil para 2 milhões. Depois, no ano seguinte, de 2 milhões para 5. Depois de 5 para 10. E a gente pensou, poxa, temos um baita de um negócio aqui. Por que não tem mais gente empreendendo nesse mercado? E foi aí que a gente foi entender que existiam várias barreiras de entrada para que aquele bancário, aquele assessor de investimentos, aquelas pessoas que têm conhecimento no mercado financeiro, barra mercado de crédito, pudessem empreender. E daí nasce a Bankme como uma plataforma para que qualquer um que tenha conhecimento de como emprestar dinheiro ou como fazer antecipação de recebíveis possa ter a sua financeira. É muito você deixar de ser bancário para virar banqueiro. Mas como é que funciona? Por exemplo, vamos supor, eu, Ana Luísa, quero virar banqueira, quero ter uma conta na Bankme e começar a emprestar dinheiro. Como é que eu faço? Eu vou lá, abro a conta, como é que funciona esse processo, né, do onboarding até eu realmente começar a emprestar, enfim, conta como é que é essa transição aí. A gente tem 2 modelos de mini banco, um mais pesado para quando você vai ofertar mais de 2 milhões e outro mais leve para quando você começar no negócio, que a partir de R$300 mil ele já dá lucro. Tá. Então, se você é um bancário e quer começar a empreender nesse mercado, você, ao contratar a Bankme, em cerca de 10 dias a sua estrutura está pronta. O que vocês fazem de estrutura, no caso? Se eu vou montar o seu mini banco, eu vou te montar uma securitizadora. Toda a parte documental. E daí a gente vai emitir debêntures para os seus investidores, para ver de onde vai vir o capital. A gente vai te treinar nesse processo dentro da plataforma e você começa a vender o capital. Quando você começa a vender o capital, toda a parte operacional é feita dentro da Bankme. Você não precisa aprender a fazer uma análise de crédito ou demais etapas de uma esteira de crédito, porque está tudo dentro da Bankme. Além disso, hoje a gente é a maior gestora de securitizadoras do Brasil. Então a gente tem um nível de inteligência fiscal / tributária que mais ninguém tem. Então eu consigo fazer com que os nossos minibancos tenham muito mais eficiência fiscal, então a operação dele fica muito mais leve. Então isso se eu estiver montando o seu CNPJ. Agora, se a sua operação inicial, você quer começar com 300 mil, a gente vai fazer uma emissão de debêntures no seu nome, a sua subsecuritizadora roda dentro da securitizadora Bankme, você tem toda a plataforma e você começa a vender esse capital. Normalmente nessas operações menores, a taxa média está em 3,5%. Ao mês? Ao mês. Mas quando fala em vender, né, enfim, emprestar esse dinheiro, a pessoa que tem a conta dentro do Bankme é que tem que ir atrás dos clientes? Ou os clientes vão até a Bankme? Como é que funciona isso? O nosso cliente, ele tem que ter a capacidade de venda de capital. Ou fazer antecipação de recebíveis, ou empréstimos e financiamentos. É assim que a gente filtra o nosso cliente. Se chegar algum cliente que ele tem o capital, mas ele não tem para quem vender, ele não serve para ter o minibanco. Ele tem que ter para quem vender. Exato. Eu tenho já X empreendedores ou X pessoas que eu posso emprestar o meu capital. Seria assim, mas... Exato. Funciona? Dentro do meu dia a dia, no meu trabalho, no meu ecossistema, do meu networking, eu já sei que eu conheço tal indústria que faz antecipação de recebíveis. Eu conheço tais pessoas que tomam crédito para fazer determinadas operações. Então, eu já sei que existe uma necessidade. A única coisa que a gente faz é te dar a melhor infraestrutura para que você faça esse crédito
com mais segurança e que você possa ir se desenvolvendo no mercado de crédito. Porque é muito raro você ver uma financeira, uma boa financeira que tem uma boa gestão, que aquele empreendedor não ficou muito bem de vida ao longo dos anos. Não é um jogo de curto prazo, é um jogo de médio e longo prazo. Você começa pequeno, você começa a achar os clientes, você vai refinando, daí você começa a trazer mais capital, e aí que entra uma das principais funções da Bankme, porque a Bankme tem um funding próprio para poder entender que a sua operação é segura e alavancar. Porque esse empreendedor, ele não tem linhas de acesso a crédito. Os grandes bancos veem ele como concorrente, então não quer incentivar com que a operação dele cresça. Então aí vocês têm internamente um funding para dar o crédito para esse pequeno que quer, enfim, tá movimentando ali dentro da Bankme. Ana, a tendência do crédito é o crédito de nicho. Tá. Então, quando eu tenho um mini banco lá comigo, meu cliente está lá girando as operações dele, eu vejo a qualidade do crédito dele. Ninguém mais, além de mim, tem mais informação para gerar um crédito de qualidade para ele. Com então, certeza. Ele está lá girando 500 mil. Eu falo assim, poxa, esse cara tem oportunidade para girar 1 milhão. Eu estou vendo que ele faz um crédito de forma responsável. Eu coloco mais 1, 2 vezes o capital dele para que a operação dele possa crescer ainda mais. E hoje quantos mini bancos vocês têm dentro da Bankme? Então, qual que é a tese? A tese é que a gente quer fazer o crédito irrigar as PMEs. Para fazer isso, a gente faz esse crédito através dos mini bancos. Então, a gente tem 70 mini bancos espalhados por todo o Brasil, onde ele vai girando as operações e eu vou fazendo crédito para ele crescer da operação. A gente criou uma fórmula para que nunca falte recurso para esse mini banco crescer. Ele pode pegar o meu crédito ou se ele tiver family and friends, networking, que tope emprestar dinheiro para ele crescer, a gente faz toda a parte de emissão de debêntures e que mostra segurança para esse investidor, para que ele vá captando com terceiros e a operação siga crescendo. Thiago, super interessante, mas a gente tem que ir para um intervalo rapidinho. Não sai daí que a gente volta já já com esse bate-papo incrível com o Thiago Eike. Até já! Estamos de volta com o Tria da Inovação, hoje com o Thiago Eike, cofundador e CEO da Bankme, a fintech pioneira na solução de mini bancos no Brasil. Thiago, você contou um pouquinho como funciona a Bankme no quadro anterior. E a gente estava conversando aqui, a Bankme ela é voltada principalmente para empréstimos, para fazer com que a economia, enfim, gire de forma através de empreendedores, é isso. Então, normalmente é um capital que é voltado para o empreendedorismo. Como é que é isso? Quer dizer, se eu tenho ali uma conta na Bankme, eu quero emprestar para pessoa física, eu posso? Você pode, não é o escopo, não é o foco do nosso negócio, esse empréstimo pequeno, de 2, 5, 10 mil reais. Normalmente, se é empréstimo, são operações um pouco maiores e é prioritariamente focado em B2B, então focado em pequenas e médias empresas. Hoje, se a gente fosse dividir, a maior parte das operações são de antecipação de recebíveis e também agora empréstimos e financiamentos através de CCB, porque antes as financeiras, as factories, as securitizadoras, elas só faziam antecipação de recebíveis. Então a Bankme, através de tecnologia, consegue oportunizar que esses clientes façam outros níveis de operação que uma financeira normal normalmente não fazia. E quais são as barreiras de entrada para se fazer uma operação como essa? Eu digo assim, em relação a possibilidade de ter um banco próprio, como no caso vocês fazem para qualquer pessoa que quer ir lá ter um banco e virar um banqueiro, como você falou. Tem alguma barreira de entrada, eu digo assim, legal, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Ana, pré-Bankme, então se você quisesse ter a sua financeira, você vai precisar provavelmente parar a sua vida, alugar um escritório, contratar pessoas, contratar ERPs, aprender a fazer uma análise, ou seja, para você ter uma operação minimamente fluida, 1 ano e meio, 2 anos. Fora o investimento, né, nesse processo. Normalmente uma securitizadora ela não parava de pé com menos de 2 milhões. Então, eram uma série de barreiras de entradas que impediam que muita gente entrasse nesse mercado. Por isso que esse é o nosso propósito, é quebrar essas barreiras para que esse mercado seja irrigado de novos players. Então, hoje, na Bankme,
Ao nos contratar, em 10 dias a sua operação está rodando. Você não precisa aprender a fazer análise, aprender a fazer gestão, porque toda operação roda dentro da Bank.me e a gente vai te ensinando a jogar melhor esse jogo. E a partir de 300 mil, a sua operação já fica lucrativa. Então, imagina que você tem R$1 milhão girando a 3,5%, que é a taxa média nessas pequenas operações. Bom, você está faturando R$35 mil. Se tirar o custo que você vai ter de Bank.me mais imposto, provavelmente vai estar te sobrando 27, 28 mil reais líquido. Então a gente permite realmente uma liberdade financeira para esse player que sempre atuou no mercado de crédito, só que recebendo comissão em cima das operações que ele girava. A partir de agora não, ele pode ser o dono da operação, ele não precisa parar a vida dele para isso, porque tendo 5, 6, 7 clientes, ele já consegue fazer isso em paralelo. E ele vai conseguir, no futuro, ter uma velhice mais tranquila, assim, porque ele empreendeu e foi construindo uma fonte de renda. Além de vocês, tem algum outro player no mercado que faça também esses mini bancos ou vocês foram pioneiros no Brasil? Ana, não existe ninguém fazendo exatamente nesse modelo. Isso gera uma série de dores, né? Porque você não tem benchmark para fazer. Todo o mato está alto, é você que precisa ir empiricamente testando e encontrando os melhores caminhos. Mas tem sido uma baita de uma jornada, assim, porque era uma ideia que foi se transformando num negócio. A gente já fez algumas rodadas de investimento, a gente está com 60 colaboradores no time, estamos com o escritório com muita coisa acontecendo lá em Londrina. Então a gente já provou que o negócio é bom e que o negócio dá certo. As próximas etapas é muito como a gente faz para chegar em muito mais gente e possibilitar que aquele player do mercado financeiro, aquele bancário, aquele agente de investimento, ele possa realmente ter uma financeira de sucesso. E qual a estratégia para isso? Como é que vocês pretendem atingir esse público-alvo de vocês? A Bank.me nasceu na pandemia, então obrigatoriamente a gente teve que começar no inbound, né, no inside sales. Agora a gente começa a ter os canais de outbound para que a gente possa ir prospectar de forma mais ativa esse cliente. E antes o minibanco ele era um pouco mais pesado, então eu montava, era só no modelo de eu montar um CNPJ, o custo dele estava na faixa de 7, 8 mil reais mês, como um mínimo garantido. Hoje a gente tem criado modelos mais leves para que a gente, nessa subsecuritizadora, com valores bem abaixo disso, ele já possa começar. Hoje, para começar, mas para a gente ter uma ideia, para quem quer começar, qual seria o valor do investimento, além dos 300 mil reais que teria que ter para colocar ali na operação? O valor é uma parte do PL, ou seja, do valor que ele tem girando dentro da operação. Mas a gente coloca um mínimo garantido porque é uma financeira, ela tem uma estrutura mínima de custo. Então, no plano master, né, que é onde a gente monta a securitizadora, está em 7.500 e nesse plano Pro, que é o starter, né, onde o cliente começa dentro da subsecuritizadora, a gente está fazendo uma situação bem diferenciada mesmo para ele poder começar a partir de 3 mil reais. Tá, então assim, é fácil para começar, não é um valor assim, muito alto e, enfim, e faz com que as pessoas possam estar nesse mercado de uma forma mais fácil e com menos risco, né? Basicamente é isso. É assim, o ponto-chave é um baita do negócio, né? Tanto que tem aquela brincadeira aqui. Que nenhuma outra aplicação financeira você vai conseguir receber, ter esse retorno de 3,5%, 3% ao mês, né? Muito difícil. Não existe. Tanto que tem aquela brincadeira que diz que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado, porque não existe nenhum negócio no mundo melhor do que ter um banco. Só que, então, o que a gente faz é que esse cara possa começar pequeno. Porque assim, é do dia a dia, né? Então você começou ali com 300 mil, você vai reaplicando, depois você vai ter 400, 500, daí você vai achar alguém que está querendo aplicar o capital, você vai pegar dele aqui a 1,5, 2, vai colocar e vai reemprestar 3,5, 4 e a coisa vai e assim por diante. Exato. E como é que você vê o futuro desse negócio? Como que você vê o futuro aí do mercado financeiro com esses mini bancos e cada vez mais as pessoas, enfim, pessoas normais que não são banqueiros podendo estar emprestando dinheiro e estar assim, tendo essa troca na economia? Como é que vocês enxergam no futuro? Eu acho que a gente está num momento incrível para isso, porque o Open Finance e outras iniciativas que o Brasil tem implementado têm dado muito mais liberdade. Então a gente viu toda essa mudança de legislação em cima dos assessores de investimento,
Os bancários, ex-bancários, eles vão ficando cada vez menos dependentes e vão tendo outras oportunidades para eles poderem girar o capital. Então, eu acho que vai muito de encontro. Daqui a pouco, o cara que trabalha no mercado financeiro, hoje, muitas vezes não é uma opção para ele montar a sua financeira. E aí, até é engraçado que chegam esses caras lá para falar com a gente com 3, 4, 5 sócios. Fala assim, cara, não precisa de tanto sócio assim. Normalmente 2 é bem saudável. Porque a gente quebrou tanto a barreira de entrada que tendo um bom cara no comercial, que isso é fundamental. O resto é com a gente. Acontece. Thiago, como é que vocês fazem a análise desses players para eles terem acesso à BankMe? Porque no nosso mercado é melhor não vender do que vender errado. Então, o nosso cliente, quando nos procura, ele precisa ter bem claro que ele tem esse mínimo de capital de 300 mil para começar a rodar. Etapa 1. Etapa 2 é ele nos explicar e ter muito claro para ele aonde ele vai vender esse capital. Onde ele tem os players, os clientes já muito claros que no mínimo 300 mil ele vai conseguir pôr na rua em muito pouco tempo. E, Thiago, qual que é a ideia de vocês para o futuro? Quer dizer, quantas contas vocês querem chegar daqui 1, 2, 3 anos? É dobrar a cada ano ou é aumentar ainda mais o crescimento dessa operação? A gente acredita, hoje com 70 mini bancos, a gente está só no comecinho da jornada, né? Então a BankMe fez 3 anos agora em setembro. Então, ao longo da jornada, a gente acredita que em 4 ou 5 anos a gente vai chegar em 1.000 mini bancos pelo Brasil. Então, imagine que temos 1.000 mini bancos pelo Brasil e é onde a gente vai passando as melhores práticas, as melhores inteligências. Com o tempo, a gente vai entendendo outros produtos que ele pode ofertar. Hoje, o nosso ticket médio, cada cliente, na média, está girando R$1 milhão em cada mini banco. Então, 1.000 mini bancos a R$1 milhão, a gente está falando de 1 bi novo de reais, irrigando as pequenas e médias empresas num crédito que anteriormente ele não chegava. Tem uma super oportunidade realmente para desenvolver cada vez mais empreendedorismo no Brasil. Quer dizer, vocês têm um propósito muito forte nesse sentido. Vocês nasceram com esse propósito. Quando a gente estuda o mercado de crédito, você vê que o nível de endividamento das PMEs brasileiras é muito baixo. E às vezes a gente pensa, poxa, que bom, elas devem menos. Mas não, elas crescem menos. Exatamente. Então, quando a gente olha para o mercado americano, para o mercado europeu, o nível de endividamento é 4, 5 vezes maior do que o dessas PMEs brasileiras. Mas elas crescem muito mais, elas geram muito mais riqueza. Então, o caminho que a gente optou por gerar essa riqueza foi criando múltiplas financeiras. Porque não adiantava, como vários players fazem, onde no final do dia é sempre uma grande instituição financeira financiando a operação. Porque vai entrar sempre na regra de score, numa regra de informação, que existem pouca informação sobre esses players. Então, a partir do momento que a gente faz isso, entra muito um crédito relacional, onde no relacionamento, no networking, no conhecimento, eu consigo fazer um tipo de crédito que era muito mais difícil de chegar antes. Thiago, bom, a gente está chegando ao final do programa. Eu queria que você dissesse para o nosso telespectador que queira entender melhor como funciona a BankMe, entrar em contato com vocês, como que eles têm que fazer, explica para a gente. No www.bankme.tech, ali vão ter todas as demais informações, nas nossas redes sociais também. Daí é só acionar o nosso time de consultores, que daí a gente faz uma apresentação bem mais pesada, explica certinho. E essa nossa venda é uma venda muito... Fala que não é uma venda de empurrar, é uma venda de match. A gente vai ter que entender que o teu negócio faz sentido. Né? A gente não deixa que o nosso cliente monte operações para ele ter sucesso, porque é um insucesso mútuo. Então eu vou entender, poxa, você cliente, você tem onde pôr esse capital, você tem o capital mínimo, a sua operação vai ser uma operação de sucesso? Se a gente entender isso, vai ser uma jornada de longo prazo e muito feliz para ambas as partes. Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Trilha de Inovação. Foi um prazer. Muito obrigado, fiquei super feliz de trazer um pouco dessas iniciativas que a gente tem feito e vamos seguir juntos nessa jornada de democratizar o acesso ao crédito no Brasil. E o programa Trilha de Inovação fica por aqui. Semana que vem tem mais uma história inovadora e de sucesso aqui no programa. Eu espero vocês quintas, 11h30 da noite, aqui no canal Empreender. Até lá!